26, verso de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Nós aguardamos esse dia, de sentarmos à mesa juntamente com Cristo, cearmos, comermos o pão, bebermos junto com Ele, na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Até que Ele venha, amados, estamos aqui nós, reunidos nesta noite, como família do Senhor, sentados numa única mesa, com a presença, não é simbólica, a presença real do Senhor Jesus aqui, em nosso meio, no nosso coração. Ele está aqui, Ele é presente. Que possamos nesta noite celebrar a nossa primeira ceia deste ano, junto com os irmãos. Que bom ver os irmãos todos aqui novamente, reunidos para celebrarmos, para cantarmos, para partirmos o pão, para bebermos do mesmo cálice. E eu convido você nesta noite, desafiar você mesmo, de propor este ano algo novo para o Senhor, algo diferente, algo mais para o Senhor da tua parte, da tua vida, que você possa oferecer a Ele neste ano. Mais presença, mais comunhão, mais serviço a Ele, porque Ele é digno e Ele está voltando. Jesus vem, Jesus virá. Então que nesta noite, marcamos a primeira ceia deste ano, que possamos também marcar um compromisso mais sério com Ele, no serviço, no amor, no nosso dar, na nossa vida cristã, na nossa santidade. Queria que você neste momento, curve tua cabeça, coloque a tua vida diante dEle. Se quiser sentar, se quiser ficar em pé, como você queira. Se quiser ajoelhar, nós temos este momento para falarmos com Ele. Como você se sente falando na presença dEle? Se você tivesse encontro com Ele, você gostaria de se ajoelhar diante dEle, sentar diante dEle, ficar em pé diante dEle? Qual a posição que você sentiria melhor na presença de Jesus, o Cristo, o Senhor? Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Estamos aqui neste lugar, nesta casa de oração, nesse templo, aonde se reúnem a Tua igreja, os Teus escolhidos, aonde se reúnem aqueles que tiveram seus pecados perdoados, aonde se reúne aquele que tem as suas almas purificadas, mais alva do que a neve. Senhor, a Tua presença em nosso meio é tudo que nós desejamos, é o que mais importa para nós, Pai. Senhor, queremos renovar o nosso pacto contigo, queremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor. Ó Deus, de ser cristãos melhor do que fomos o ano passado, ó Deus, de servir mais do que servimos o ano passado, de ser mais santo do que fomos o ano passado.
ó Deus, de pecar menos do que pecamos o ano passado. Ó Senhor, queremos as nossas vestes purificadas, alvas mais que a neve. Nos ajude a manter o nosso vestuário, nos ajude a manter, Senhor, a nossa santidade. Ó Deus, que este ano seja um ano diferente para nós, que possamos ser mais espirituais, que a nossa carne realmente venha a ser consumida neste ano, Senhor, que possamos nos dar mais a Ti neste ano, Pai. Ó Senhor, olha para a Tua igreja que está aqui nesta noite, os Teus filhos que estão aqui nesta noite, que neste momento agora vão partilhar deste pão, deste cálice, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa abreviar a Tua volta, a vinda do Teu Filho que possa ser abreviada, Senhor, porque não sabemos mais quanto podemos suportar neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, alivie o sofrimento, alivie a dor, fortaleça a Tua igreja, fortaleça e edifica o Teu povo, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aqueles que vão participar nesta noite, aqueles que são batizados, aqueles que estão com suas vidas em comunhão, primeiramente com Deus, dentro da sua casa, com a sua família, devem participar, que se coloquem em pé, que se permaneçam em pé, para que possamos partilhar o pão nesta noite e o cálice que foi derramado por nós para os filhos de Deus. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Aleluia. Senhor, podemos ver ali na cruz o nosso pecado cravado ali, o teu sangue sendo derramado por aquela cruz, ó Deus, e sendo ali nós purificados, Pai. Senhor, não tem preço, nada pode pagar o que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Tudo que fazemos ainda é pouco, tudo que fazemos é como nada diante de Ti, daquilo que o Senhor fez por nós. Só nos resta adorar-te, só nos resta agradecer, só nos resta glorificar o Teu santo nome, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ah, Senhor, nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, sabemos que separam de Ti, Senhor. Mas, Pai, enquanto nós cremos nesse sangue que foi derramado ali, Senhor, nós podemos ter certeza do perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por essa dádiva. Obrigado por este dom dado a nós. E pela fé, nós nos apropriamos desta aliança, no nome de Jesus. Ó Deus, por isso nós tomamos este pão nesta noite e declaramos que somos um contigo. Somos um em irmãos, fazemos parte do mesmo corpo, Pai. Obrigado por esta aliança, obrigado por esta junção. Em nome de Jesus, agradecemos por este pedaço de pão, por este pão, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Comamos o pão que nos torna parte do corpo de Cristo. Tendo Jesus comido o pão, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue derramado por vós, é o meu sangue derramado para a remissão dos vossos pecados. Com o derramado meu sangue, eu faço uma nova aliança com vocês. Os seus pecados são perdoados no meu sangue, que será derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Jesus vem, Jesus virá. Tomamos o cálice da esperança nesta noite, da vinda de Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve será.
Vamos exaltar o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós sangue lavado com roupas que não alvação. Os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Mais alvo que a neve eu serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou a coroa de espinho por mim. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Ele deu a vida por nós, morreu por nós. Fez nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Amém. Que amor é esse, amados? Que amor é este? Jesus por nós. Ah, Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Vocês não sabem a alegria que vocês estão me dando hoje. São vocês mesmo. Presentão de pai. Que Deus abençoe. Podem sentar. O culto tem que continuar, amados. Estamos recebendo aqui nesta noite pastor missionário guerreiro do Timor-Leste, parceiro da igreja, principalmente do bairro Maria Helena.
Pastor Carlos, apresenta o pastor Guerreiro para a igreja. E os irmãos que nos perdoem, né? A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu não vou falar muito dele, não. Deixa ele falar para vocês, tá? Pastor José Guerreiro, a igreja do Maria Helena adotou ele já há alguns meses. Temos enviado algumas ofertas para ele já há alguns meses para ajudar no sustento da vida deles e do ministério que Deus confiou nas mãos deles ali no Timor-Leste. Vamos orar pela vida dele, pedir que Deus use ele para falar conosco, nos desperte, nos ensine. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, poderoso e glorioso, louvamos e adoramos o Teu nome nesta noite, Senhor. Te agradecemos, te exaltamos, pela comunhão que podemos desfrutar da Tua presença, pelo Teu grande amor por nós. Muito obrigado pelo amor vertido lá na cruz, através de Jesus Cristo, Pai. E hoje nós podemos nos assentar diante de Ti, na mesa do Senhor, para podermos desfrutar desse amor. Estamos aqui na Tua casa nesta noite para também ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E que nesta noite o Senhor use o Teu filho José Guerreiro, Pai, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos exortar, ó Pai, para nos consolar, nos edificar mais e mais na Tua presença. Fala com Ele, Pai, para através dEle. Ministra, Senhor, aquilo que está no Teu coração para cada um de nós nessa noite. Todo e qualquer laço do maligno, toda e qualquer tentativa do inimigo, ó Pai, de impedir o Teu agir, o Teu fluir neste lugar, seja repreendido em o nome de Jesus, Pai. Que a Tua bênção seja completa sobre as nossas vidas, a partir da vida do Teu Filho Guerreiro nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Um prazer estar aqui. Queria dizer para o pastor que podia ter continuado, pastor, porque estava uma bênção tão grande, gente, e é muito bom a gente poder sentir a presença de Deus. Nós temos essa liberdade para adorar a Deus, para louvar a Deus e para sentir a presença do Senhor. Irmãos, eu estou grato ao Senhor pela presença que nós sentimos aqui nesta noite do Senhor. Eu creio que Ele continuará falando conosco, amém? Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, né? E como é bom a gente poder estar aqui, ter essa liberdade, como é bom a gente poder ter esse prazer em louvar, em adorar o Senhor, amém? Bem, meu nome é José Guerreiro Júnior, né? Sou pastor, membro da Primeira Igreja Batista de Brasília, né? Sou também eu, minha esposa Sandra e o filhote João, que está lá com as crianças. Somos missionários da JAMI, a Junta de Missões da nossa convenção, né? E estamos no Timor há 5 anos. Há 5 anos nós estamos ali no Timor, trabalhando para o reino de Deus. E nesses 5 anos nós temos visto a graça de Deus ali sendo derramada também, poder ser, e é uma bênção, é um privilégio que nós consideramos poder servir ao Senhor ali e chegar e falar de Jesus e do amor de Jesus às pessoas que não ouviram falar dele, que não sabem que Jesus morreu para salvá-los, né? E nesses 5 anos, com a graça de Deus, nós abrimos uma igreja num distrito, eu estou meio acostumado com o vocabulário de lá, então, num estado que muitos consideravam cemitérios de missionário. Assim, quando nós falamos que íamos abrir uma igreja naquele estado, os missionários de lá disseram assim: você é doido, rapaz, o que você vai fazer lá? É que lá é cemitério de missionário, todo missionário que passou por lá foi embora, teve problema. Falei, rapaz, então a gente tem que ir lá e abrir a porta desse cemitério, né, para poder a igreja do Senhor entrar nesse lugar. E com a graça de Deus, dia 4 de janeiro, a igreja completou 3 anos, oficialmente, ali plantada na aldeia de Quimaiofon,
Hoje, quando nós começamos, nós começamos com 5 adultos e umas 6, 7 crianças. Hoje nós temos ali, em média, 20 adultos por culto, né? 20 adultos e umas 40, 50 crianças. Né? Então nós glorificamos a Deus, e novas igrejas já começaram também nesse estado, e nós glorificamos a Deus por isso. Hoje essa igreja já está com um pastor local, treinado e consagrado para ser o pastor local. Eu e Sandra e João mudamos para outro local, para começar um outro projeto, num local também que é muito fechado para o Evangelho, né? Onde, numa região onde as pessoas têm orgulho de dizer que na região deles não tem nenhuma igreja protestante, não tem nenhum protestante. Eu falei, não tinha, né? Porque agora tem, né? E graças a Deus nós estamos ali há mais ou menos um ano e meio, treinando os professores para começarmos uma escola, porque a gente não pode começar uma igreja, assim, diretamente uma igreja, mas nós temos que começar com um projeto social. Então nós estamos começando uma escola, e através dessa escola nós cremos que teremos a oportunidade ali de alcançar muitas famílias, e o reino de Deus vai ser plantado naquela região também, e muito em breve haverá uma igreja do Senhor Jesus ali. Amém? Eu queria mostrar algumas fotos para os irmãos, rapidamente. Está dando para ver bem? Mais ou menos? Né? Essa é o trabalho na nossa igreja em Quimaiofon. Essa é a escola bíblica dominical. Esse é o trabalho na escola bíblica dominical que nós temos. Ainda nós construímos a igreja foi construída agora, foi inaugurada em fevereiro, a sede, né, o templo em si. Então, nós ainda não temos espaço para as crianças, né? Então, a escola bíblica dominical a gente faz embaixo de um pé de tamarindo ali. Essa é uma moça que nós já treinamos, que a minha esposa treinou, a Ola. Então, ela que dá aula para as crianças. Pode passar? Então, aí mais um espaço para os irmãos verem como é a escola bíblica dominical, né? Essas são as criancinhas um pouco maiores, né? Temos as menores também, que ficam num outro local. Pode passar? Esses são 2 senhores que se converteram lá na igreja. O de chapéu é o pai da Olan, que se converteu lá também. E o do meu lado direito é o avô amoroso. Nós chamamos de avô amoroso. Ele estava doente, enfermo, né? Nós fomos chamados para orar por ele, nós oramos por ele, falamos de Jesus, ele aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, e graças a Deus ele foi curado, né? E ele foi curado, e ele disse, eu agora quero ser protestante, pastor, eu quero fazer parte da igreja. E todo domingo ele está lá, ele é um dos primeiros que chega para o culto, ele chega feliz, andando pelo meio do mato, ele vai cortando pelo meio do mato lá, e é uma bênção de Deus esse senhor. Pode passar? Pode passar? Essas 2 moças, a da esquerda é a Madalena, a da direita é a Ola, são 2 moças que nós estamos preparando para o ano de 2019, nós enviarmos ela ao Brasil, para Jami, para elas poderem estudar teologia e missões ali na Jami, e para que elas possam voltar e continuar o trabalho. A Madalena, nós estamos preparando ela para ser a futura diretora da escola que nós estamos começando, né? Então, e a Ola para trabalhar numa igreja que nós temos um pedido numa aldeia de abrir uma igreja. A gente não abriu ainda porque nós não temos gente para poder estar lá nesse lugar, né? Então, esses irmãos dessa aldeia, eles, uma vez por mês, eles vão até a nossa igreja lá em Quimaiofon. Fica mais ou menos 1 hora de carro, mais 1 hora de caminhada, né, para chegar nessa aldeia. Então, uma vez por mês eles vêm, participam conosco do culto. E a Ola, a gente está querendo preparar ela para pastorear essa igreja, né? Amém? Pode passar? Esse é o casal pastoral da igreja que nós treinamos em 2015, 2016, o Duarte e a Ana, né? Em 2016, em julho de 2016, eu consagrei o Duarte ali a pastor, já empossei ele como pastor da igreja, porque nós somos missionários para começar o trabalho, treinar os locais e deixar que eles façam o trabalho, né? Nós não estamos lá para ficarmos lá eternamente. Assim como foi feito aqui no Brasil, nós também entendemos que devemos fazer lá, né? Então, nós treinamos os locais para que eles façam. Por quê? É mais fácil eles entenderem
eles verem o local como o Deus deles do que como o Deus do estrangeiro, né? E quando Duarte e a Ana assumiram a igreja cresceu, né? Mais pessoas começaram a vir para a igreja sem a gente fazer nada, né? As pessoas procuravam o Duarte e falavam assim: pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, posso? Pessoas que não eram cristãs, né? Não eram cristãs, vinham para a igreja e começaram a pedir. Então, hoje, graças a Deus, a igreja tem crescido, Deus tem acrescentado a cada dia. Amém? Pode passar? Ah, aquela outra moça muito bonita, ela é minha esposa, viu? A Sandra. Aqui, pode passar. Aqui é a Sandra com as moças e as senhoras da igreja. Pode passar. Esse é o casal, a família pastoral, Duarte, Ana. A maiorzinha é a Herlin, a menor é a Giovana. Pode passar. Esse foi o primeiro batismo que nós fizemos, né? Foi em outubro agora de 2017. Que no Timor o processo de conversão e de batismo é um pouco mais lento, né? Então as decisões eles têm que realmente quebrar com todas as tradições da família, com todas as tradições da cultura, né? Então nós realizamos um batismo em conjunto com a nossa igreja e com a igreja que nós temos em Dili já, que é a igreja mais antiga. Da nossa igreja foram 8 pessoas que desceram as águas, né? Nós glorificamos a Deus porque isso foi uma vitória ali. E da igreja em Dili foram mais 6 pessoas, né? Então nós agradecemos ao Senhor. Pode passar? Aí a cena do batismo, pode passar? Pode passar? Pode seguir? Isso. Lá o batismo é no mar, viu, gente? Então os pecados vão mesmo. Pode passar? Esse é o seu José. Seu José tem uma história muito interessante, depois, mais ao final da pregação, eu vou contar a história dele, só grave o rosto dele, mas esse senhor é uma bênção na nossa vida, foi ele que abriu as portas para nos receber, e ele doou para a igreja um alqueire da terra dele, para que nós pudéssemos construir. Ele falou assim: pastor, esse eu quero dar para a igreja, eu quero dar para o Senhor, para Deus, para que o senhor faça, o senhor pode fazer aqui o que o senhor quiser. Depois eu vou contar mais uma história dele, que é muito interessante. Pode passar? Esse dia ele chorou, ficou alegre, o dia do batismo dele. Pode passar? Pode passar? Esses são os membros da igreja, lá que nós temos. Pode passar? Pode seguir, os membros novamente. Aí o grupo todo das 2 igrejas que nós temos lá no Timor, que a Jami tem lá no Timor. Pode passar? Acabou? Amém? Então, meus irmãos, esse é um pouco do trabalho que nós temos feito ali no Timor. Com a graça de Deus, né, temos ali pregado o Evangelho, ensinado sobre Jesus, e Deus tem dado graça. Mesmo com a perseguição que nós sofremos lá pelo catolicismo, desculpem se tem algum católico aqui, mas é porque o catolicismo lá é bem diferente do que nós conhecemos aqui, né? É um catolicismo misturado com o animismo, que é a religião tradicional deles, local, então misturado com feitiçaria, com sacrifício de animais, né? Então, e os padres lá nos perseguem mesmo. Nós temos amigos que tiveram igrejas queimadas, apedrejadas, né? Então, orem por nós, orem por esse trabalho, amém? Que Deus possa nos fortalecer ali naquele local e que a graça do Senhor possa ser abundante sobre a vida do povo timorense, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Verso 15 e 16 somente. Evangelho de Marcos, capítulo 15, ou capítulo 16, verso 15 e 16. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? E diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, e bendizemos, Pai, pela tua presença neste lugar, Senhor. Pedimos que o Senhor continue
em nosso meio, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor ministre nas nossas vidas nessa noite a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, Senhor, mas que saiamos daqui diferentes, Senhor, impactados pela Tua presença e pela Tua palavra, transformados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, fale, Senhor, com cada um de nós individualmente, Senhor, em nome de Jesus oramos, amém, Senhor, amém. Podem se assentar? Meus irmãos, esse texto, acho que é um texto bem conhecido já da igreja, nos mostra o mandamento que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, e que, diferentemente do que muitos pensam, esse mandamento não se encerrou na igreja primitiva. Esse mandamento, ele não se encerrou ali com a morte dos apóstolos e os pais da igreja. Esse não era um mandamento direcionado apenas para eles, mas para toda a igreja. E pasmem, meus irmãos, hoje nós temos igrejas, temos pessoas que pensam que isso já passou, que isso é antiquado falar disso na igreja hoje. Nós temos exemplos, William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, quando ele se levantou numa reunião para falar sobre o envio de missionários, isso há muito tempo atrás, o líder da reunião disse: meu jovem, se assente, se Deus quiser que a sua palavra chegue aos pagãos, Ele proverá os seus próprios meios, e com certeza não será você e nem eu que seremos usados por Deus. E ele insistiu nisso e foi considerado o pai das missões modernas. Ele fez um grande trabalho de evangelismo na Índia. Tantas pessoas ouviram tantas coisas, de pessoas. Nós, recentemente, quando estávamos nos preparando para ir para missões, eu tive numa igreja Batista Nacional, e o pastor me disse: guerreiro, é muito bonito o que você está fazendo, o que vocês querem fazer, mas infelizmente Deus não nos deu nenhuma direção para investir em missões. Uma amiga nossa, falando com o seu pastor, certa vez, que ela tinha ido num congresso de missões e ficado impactada, e ela sentiu o desejo de ser missionária, sentiu o chamado de missões na vida dela, e ela chegou para falar com o pastor toda animada. O pastor dela disse assim: minha irmã, você está doida, vai abrir uma empresa, vai ser empresária, vai ganhar dinheiro, vai ser rica, negócio de missões é para pobre, é para ignorante. Isso nos tempos nossos, meus irmãos. Infelizmente isso é verdade, muitos pensam assim, mas o mandamento ele não se encerrou. Esse mandamento ainda continua ativo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a igreja de Jesus. O ID não se encerrou, amém? Mas uma pergunta que muitas vezes paira no ar, que muitas vezes, porque por conta de tantas coisas que nós temos vivido, que nós temos escutado, nós temos estudado, a ciência, a teologia, tem evoluído tanto, as pessoas têm dito: mas por que devemos ir e pregar Cristo às nações? Qual mensagem deve ser pregada hoje? Qual mensagem deve ser pregada hoje? Para entender um pouco sobre isso, nós precisamos voltar no capítulo 15, verso 33 a 39, que diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado,
e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Amém? Jesus morreu. Você sabe disso, amém? Nós sabemos disso, nós cantamos isso agora e foi uma bênção de Deus falar sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus Cristo. Mas existem pessoas no mundo que ainda nunca ouviram sobre isso. Existem milhões de pessoas no mundo que não sabem que o Filho de Deus veio a esse mundo e morreu e verteu seu sangue numa cruz para perdoar os seus pecados. E esses milhões de pessoas, meus irmãos, estão morrendo, estão indo para o inferno, sem salvação. Porque a igreja do Senhor, em muitas igrejas, tem pensado que o mandamento do ide foi para os apóstolos, foi para os pais da igreja, foi para a igreja primitiva, não é mais para os nossos dias. Isso não cabe mais para os nossos dias. Pessoas têm perecido porque muitas vezes nós nos negamos a ir. Nós nos negamos a ouvir o chamado do Senhor, do ide, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Eu queria hoje te incentivar para que Deus possa realmente estar falando com você da necessidade do ide, da necessidade de nós estarmos indo e pregando o Evangelho. Milhares de pessoas no mundo morrem sem ter ouvido falar de Jesus. Ah, pastor, mas existe a internet, existe a televisão. Sim, meus irmãos. Mas não que chegue na língua deles. No Timor, nós falamos o tétum, que é a língua local. Só fala lá. Nós ainda não temos a Bíblia traduzida na língua local. Está no processo de tradução, mas ainda nós não temos. O timorense, ele não sabe, o timorense normal, ele não sabe português, ele não sabe inglês. De que adianta ele acessar um vídeo na internet e ouvir uma mensagem que ele não entende nada? Nós precisamos ir. Nós precisamos nos dispor a ir. Amém? E a morte de Jesus, meus irmãos, quando nós lemos da morte de Jesus, nós entendemos que tem um significado nisso. Essa é uma mensagem tão simples pregada nas igrejas que hoje eu acho que já está até meio antiquado pregar sobre a morte de Jesus, sobre a importância da morte de Jesus. Mas no Timor, os professores que nós estamos treinando, são 4 professores, nós fazemos uma devocional toda segunda-feira com eles. Quando nós começamos, eu perguntei para eles: você sabe quem é Jesus? Eles disseram: sabemos, Jesus é o Filho de Deus. Amém, muito bem. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Muito bem. E por que ele morreu? Eu não sei. Por que Jesus morreu? A gente não sabe. Você sabe por que Jesus morreu, amém? Nós sabemos, graças a Deus por isso, glorificamos a Deus por isso. As pessoas no mundo ainda não sabem por que Jesus morreu. As pessoas não têm conhecimento da verdade que liberta. Por isso é necessário que nós estejamos indo. Amém? Para ensinar qual foi a importância da morte de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo morreu? A Bíblia declara em Ezequiel 18:20 que aquele que pecar é que morrerá. E em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, no governo moral de Deus, meus irmãos, foi determinado que a penalidade para o pecado seja a morte, e essa tanto física quanto espiritual. Por isso, aqueles que não conseguem compreender isso, que não têm oportunidade de compreender isso,
mostram como o pecado os domina e os deixam cegos para a realidade, para a verdadeira, e mostram a sua verdadeira natureza pecaminosa. E o fato do pecado exigir um preço tão alto não quer dizer que Deus seja mau, mas sim que o pecado é mau. E as pessoas precisam ouvir isso. Os timorenses precisam ouvir isso, os indonésios, os indianos, os malaios, os chineses, os vietnamitas, os africanos, os índios, os ribeirinhos, o seu vizinho, o seu parente. As pessoas precisam ouvir isso. Deus, no Antigo Testamento, Ele instituiu o sacrifício de animais como uma expiação pelos pecados, amém? Uma propiciação, para ser mais exato. Em Levítico 17:11 diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Aqui nós vemos que, mesmo que uma pessoa queira, mesmo que ela pense ou queira, ela não poderia oferecer o seu próprio sangue como pagamento por seus pecados. Por isso que Deus providenciou certos animais específicos, onde o seu sangue era derramado pelos pecados daqueles que se arrependiam e acreditavam nisso. No Timor-Leste, a cultura, a religião local ensina as pessoas que quando ela morre, a alma daquela pessoa fica vagando ali pela aldeia por 40 dias. Então, por 40 dias, a família da pessoa que morreu não faz nada. Muitos nem banho tomam nesses 40 dias, fazem só comida, mais nada. Depois de 40 dias, eles sacrificam animais, o feiticeiro vem, sacrifica animais, e invocam os espíritos dos ancestrais para que eles venham e ajude aquela alma a encontrar o caminho para o céu. E assim, depois de 40 dias, eles fazem uma festa, porque a aldeia ficou livre daquela alma que estava ali, porque podia colocar maldição, doença, várias coisas na comunidade. Essa é a compreensão de salvação que eles têm. É assim que eles entendem a salvação. E muitos estão morrendo acreditando que essa é a verdade. Por isso, o sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento, de alguns animais específicos, apontavam para a necessidade de um grande e definitivo sacrifício. E esse sacrifício foi feito por Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E é isso que nós temos que anunciar. É essa a verdade. O pastor aqui fez um desafio para que você faça algo novo com o Senhor. Anuncie essa verdade, meu irmão. Diga sim ao chamado do Senhor para a sua vida. Diga sim ao chamado do Senhor, ao chamado que Ele tem para a sua vida. Eu não sei qual o chamado do Senhor para a sua vida, mas nós não fomos chamados para ficar apenas sentados ouvindo. Às vezes nós relutamos, e principalmente para missões nós relutamos muito mais ainda, né? Eu lembro que eu e Sandra, quando fomos chamar, quando Deus começou a nos despertar para missões, a gente estava num culto, e o pastor ali falando sobre missões, Deus falando comigo assim, e eu de pé ali, e o pastor falando assim, se Deus está falando com você agora, dê um sinal, vem aqui à frente, né? Eu olhei para a Sandra assim, ela baixada ali de cabeça baixa, falei, Deus, é só comigo, então não dá, né? E a gente ficou postergando, mas Deus também estava falando com ela, depois eu descobri que Deus estava falando com ela também. E aí a gente se decidiu por missões, e a gente terminou os estudos, e para deixar tudo, meus irmãos, eu trabalhava, na época eu tinha um emprego já há 7 anos na Claro, tínhamos uma vida, a Sandra é professora formada, ela também trabalhava numa escola, nós temos o nosso apartamento lá em Brasília, nossa vida estava tranquila.
quando nós decidimos deixar tudo, foi uma decisão difícil, não foi fácil. A família, né, nos chamou de todo mundo, chamou a gente de doido, de louco, né? Você está louco? O que você vai fazer, né, em missões? Não, fica aqui no Brasil mesmo. O Brasil tem tanta cidade precisando. Mas, gente, Deus está chamando a gente para fora. E a gente estava com tudo pronto. Quando estava estudando na Jamia, a gente estava com tudo pronto para ir para o Peru. E de repente, no meio de um culto devocional lá, Deus falou assim, não, peraí, isso aqui está muito fácil, deixa eu dar uma... né? E Deus falou com a gente sobre a necessidade do Timor-Leste. E aí foi outra luta com a família, né? Porque a gente, aqui pertinho, de repente a gente decidiu ir lá para o outro lado do mundo, né? 29 horas de voo, 12 horas de diferença de fuso horário. Mas Deus tem um plano para aquele povo. Nós cremos nisso. Deus tem um plano para aquelas pessoas. Deus quer que a sua palavra chegue àquelas pessoas. E a gente disse sim. Amém, Senhor, nós vamos. Não foi fácil, não tem sido fácil. Não vou mentir para vocês que é uma maravilha, porque não é. Mas Deus tem dado graça a nós de poder falar a verdade, ensinar a verdade que liberta aquelas pessoas. Amém? E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele derramou o seu sangue pelo pecado dos homens, fazendo com que a justiça santa de Deus fosse satisfeita, e por meio do sangue precioso de Jesus, como lemos ali em Romanos capítulo 3, verso 26, diz que, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso porque a Bíblia retrata o homem sem salvação como escravo do pecado, e foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos resgatar dessa escravidão. Mas para esse resgate havia um preço a ser pago. Amém? E Paulo nos mostra isso em Efésios 1:7, quando diz que nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. As pessoas precisam saber disso. E somos nós os responsáveis por levar essa mensagem. Igreja do Senhor. Somos nós, eu, você, os responsáveis para que essa mensagem continue sendo propagada pelo mundo. Não perca, meus irmãos, o tempo do chamado de Deus para a sua vida. Nunca é tarde para você dizer sim ao Senhor. Para o chamado de Deus para a sua vida. O pecado sujou o coração do homem de uma forma que só pela graça de Deus ele pode ser limpo novamente. E em 1 João 1,7 nós lemos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas hoje, pessoas estão perecendo porque nós, muitas vezes, nos acomodamos. Porque nós nos acomodamos em nossa vida, em nosso meio social. E as pessoas estão perecendo no mundo, sem ouvir a verdade que liberta, sem ouvir que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu, deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados. Eu sei que é uma mensagem meia dura, né, pastor? Para um primeiro culto do ano. Mas, meus irmãos, essa é a verdade. Nós pedimos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas quando nós saímos do Brasil, nós vemos que ainda há muitas pessoas, há muitos povos, muitas etnias que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E se nós cremos na Bíblia que ela diz que quando esse evangelho for pregado a todos os povos, então virá o fim, ainda falta muito. Por isso que nós precisamos ir
para que as pessoas ouçam. Por isso, a morte de Jesus foi necessária, para nos comprar da escravidão, para nos dar a salvação. E essa, meus irmãos, é a mensagem que os povos ao redor do mundo precisam ouvir. Essa é a mensagem que Jesus deu, é a missão que Jesus deu ao seu povo para levar. E é por isso que nós estamos aqui, para incentivar você a que você diga sim ao chamado do Senhor para a sua vida. Não diga não. Diga sim. Se o Senhor tem te chamado para pregar o Evangelho às nações, para pregar o Evangelho em outra cidade, meus irmãos, não deixe que isso se passe. Porque pessoas estão perdendo suas vidas, sem nunca ter ouvido isso. Para encerrar, eu queria contar o testemunho do seu José. Seu José, o pai dele, era um dos maiores feiticeiros da região. No Timor, a gente tem 3 níveis de feiticeiros. São o Lianai, que é o feiticeiro que faz os pactos diabólicos ali, as consagrações, os pactos diabólicos. Temos o Matandok, que é como se fosse o curandeiro. E temos a Bua, que geralmente é mulher, mas tem homem também, que são os bruxos, que fazem as magias para maldade, para fazer mal para as pessoas mesmo. E o pai do seu José, o seu Martinho, ele era o Lianai, era o feiticeiro encarregado dos pactos diabólicos ali, na região toda da igreja. E quando nós chegamos lá, ele ficou muito doente. O seu Martinho ficou muito doente, e lá no Timor eles têm uma casa sagrada, onde eles chamam de casa dos espíritos, onde eles acreditam que o espírito dos ancestrais ficam ali para ajudar e dar orientação espiritual para as famílias, para a família quando ela precisa. Então eles colocaram esse seu Martinho dentro dessa casa para que ele morresse e os espíritos ali pudessem ajudar o espírito dele, como ele era um grande feiticeiro, ajudar o espírito dele desculpe a expressão aqui, a desencarnar ali para ficar ali. E eu insisti muito com eles lá que eu queria entrar na casa e falar com esse senhor, com o seu Martinho. Eles, não, o senhor não pode, porque o senhor é cristão. Eu falei, não, mas não tem problema, eu sou pastor, também sou autoridade espiritual. E eles, não, e eu fiquei insistindo, até que eles deixaram. Eu consegui entrar lá e eu cheguei, e como eu já sabia o que ele era, eu falei, seu Martinho, o senhor está morrendo, e o senhor sabe para onde o senhor vai, e não é para o céu. Fui sincero, meus irmãos, era verdade, ele sabia, então não tinha que esconder, não tinha que falar meias verdades. E eu falei para ele, o senhor não vai para o céu. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo, e ele morreu numa cruz para que o seu pecado fosse perdoado. E não há pecado que você tenha cometido aqui que ele não possa perdoar. Porque ele é a ponte que nos liga novamente a Deus. E a salvação, o caminho para o céu é somente através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Esse caminho que vocês ensinam aqui, o Senhor sabe que não é verdade. Eu falei, e a única coisa que o Senhor precisa fazer é confessá-lo como o único Senhor Salvador de sua vida, entregar sua vida para Ele. E ele disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Meus irmãos, e nós oramos por ele ali, e nesse dia eu nunca vi tanto rato num lugar só, correndo, igual doido assim pela casa. Era um quadrado assim, de uns 3 metros quadrados, a casa. Muitos ratos corriam ali, a gente orando por ele. Daí, nessa época ainda nós não tínhamos a igreja, a gente estava começando os trabalhos, então a gente fazia uma visita a cada 15 dias. Daí 15 dias, quando nós voltamos, ele saiu, para a honra e glória de Deus, do Senhor, ele saiu da casa andando, ele não se levantava mais, ele saiu andando dessa casa e foi participar do culto que nós fizemos lá. Por mais 6 meses, ele continuou participando de todos os cultos que nós fazíamos lá. Ele estava muito doente, morreu, ele faleceu. E quando ele faleceu, os demais feiticeiros foram procurar o seu José
porque esse título de Lianai, de feiticeiro, passa de pai para filho, sempre o filho mais velho. E eles chegaram no Senhor José e disseram: ó José, seu pai está morto, agora é você que vai assumir o lugar dele. E o Senhor José disse: não, agora eu conheço a verdade. Eu sei, eu sirvo a Jesus Cristo. Eu não quero mais isso para a minha vida e nem para a minha família. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que vale a pena a gente pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa simples mensagem mudou a vida de uma família lá no Timor-Leste. Essa simples mensagem mudou a história de uma família no Timor-Leste, e hoje nós temos uma igreja por conta da conversão desse feiticeiro e do filho do feiticeiro, que não aceitou dar continuidade nessa maldição ali na família dele, nesse engano na família dele. E as pessoas da aldeia, das aldeias próximas, têm vindo à igreja procurar conhecer a verdade. E nós glorificamos a Deus por isso. E por isso que eu quero te incentivar. Se Deus tem um chamado missionário para a sua vida, meu irmão, diga sim ao Senhor. Faça algo novo esse ano. Diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Eu e Sandra no Timor somos apenas 2. Nós não temos condições de fazer tudo o que precisa ser feito. Nós temos 2 aldeias que querem igrejas, nos pediram, e isso é um milagre lá no Timor. Pastor, vem aqui na nossa aldeia, abre uma igreja na nossa aldeia. Mas a gente não consegue, porque a gente tem muito serviço preparando a escola, e as aldeias são longe, o acesso é difícil. Apenas nós 2 estamos preparando para abrir uma escola que irá do ensino da pré-escola até o ensino médio. Nós precisamos de ajuda também. Mas assim como nós precisamos, a Índia precisa, a Indonésia precisa, a China precisa, Vietnã precisa, Mianmar precisa, a África precisa. Não diga não ao chamado do Senhor, diga sim. Faça algo diferente esse ano, amém? Se posicione para servir ao Senhor verdadeiramente, amém? Muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos. Eu queria agradecer ao Carlos, ao pastor, pela oportunidade, pela bênção que vocês têm nos dado, e queria pedir que orem por nós. Às vezes o seu chamado não é o de ir, mas o de interceder. Ore por nós, porque eu sei que a oração que vocês fazem aqui abre as portas para nós lá no Timor-Leste. Amém? Pastor, o senhor pode orar, por favor? Eu não gosto de deixar para depois, quero convidar, vamos colocar em pé, vamos orar pelo pastor Guerreiro, pela esposa Sandra e pela igreja. Ela está aí? Sandra, vamos orar por esse casal, vamos orar pela igreja lá do Timor-Leste, para aquele povo hoje representado. Irmão Antônio, se posicione. Está aí já, amém. Prazer, minha amada. Vamos estender as mãos para esse casal de missionário que tem feito a obra do Senhor, que disse sim para Jesus. Eles precisam da nossa oração, da nossa contribuição, eles precisam do nosso apoio. Vamos orar, primeiramente pela vida deles e pelo povo timorense, que chama? Timorense, olha, que benção. Vamos orar para aquele povo, para que Jesus salve aquele povo também, no nome de Jesus. Estenda as mãos e orem. Irmãos, mas é para todo mundo orar. Não fica esperando o seu vizinho orar. Abra a tua boca. Talvez é a tua oração, a tua voz que Deus quer ouvir nesta noite. Amado Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome nesta noite. Ó Deus, por termos conhecido este casal. Ó Deus, a Sandra, o Guerreiro, o Zé Guerreiro.
ó Deus, que disseram sim para o Senhor, talvez num culto como este, numa noite, ó Deus, quando ouviram um clamor, quando ouviram um desafio, e eles disseram sim para o Senhor, Pai. Amado, o Senhor é o Deus que sustenta, ó Deus, o Senhor que guarda, o Senhor que abre e fecha a porta, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que as Tuas mãos estejam para proteger esse casal, para provisionar, ó Deus, tudo para este casal. Ó Deus, em nome de Jesus, declaramos que o Senhor é a força deles, que o Senhor é o protetor. Pai, em nome de Jesus, encha-os de coragem cada dia mais, de força, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e aquele povo aonde eles estão lá, Senhor, pregando a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que possam verdadeiramente ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Deus, nós intercedemos por aquela nação nesta noite, por aquele povo nesta noite, Pai. Deus, que a Tua misericórdia alcance na totalidade aquele país, Pai. Em nome de Jesus, que crianças, ó Pai, jovens, ó Pai, velhos, ouçam a Tua palavra e tenham um tempo para se arrepender e voltar para Ti, Senhor. Pai, nós cremos que Jesus morreu também por aquele povo, por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles sejam alcançados, não somente através dos Teus filhos que aqui estão, mas que outros sejam levantados para pregar a Tua palavra naquela nação, Pai. Ó Deus, toda a força do inferno, toda a força do mal, ó Deus, que tem aprisionado aquele povo nestas crenças, ó Pai, que nós acabamos de ouvir, em nome de Jesus, que a verdade do Senhor, Pai, seja descoberta naquele lugar, Senhor, porque a Tua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus, que eles sejam libertos através da Tua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Use os Teus filhos e servos, em um nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Glorifique o Senhor com as suas palmas. Que Deus abençoe, irmã. Prazer, que Deus vos abençoe.